A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras. Eu sou Rebenaura, coordenadora do Desperta Débora em Teixeira de Freitas, e hoje eu trago mais um devocional que tem como tema Já tinha desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe. Este tema foi retirado do livro de Juízes, no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Amadas Déboras, naquele período marcante da história de Israel, não havia rei em Israel. E Israel praticava o que era mal aos olhos do Senhor. Cada um fazia o que parecia bem e parecia reto aos seus olhos. O povo daquela época quebrou a aliança com o Senhor. E, em consequência, o Senhor os entregou nas mãos dos opressores. Mas, a cada vez que o povo se arrependia e chamava pelo Senhor, o Senhor, com a sua fidelidade, levantava um juiz a fim de prover a libertação daquele povo. E neste período, Deus levantou a profetisa Débora para ser juíza em Israel. A história dessa profetisa Débora, ela destaca pela importância de uma liderança. Que, enquanto Baraque liderava o exército em batalha, Débora oferecia orientação espiritual e profética que foi crucial para a vitória de Israel. Baraque e Débora, eles lideraram Israel em um momento de crise, mas eles celebraram a glória de Deus. E este texto que nós acabamos de ler é um cântico. E o cântico de Débora aí registrado é uma expressão profética de louvor a Deus pela vitória sobre os inimigos de Israel. E este hino, amadas, ele começou com uma convocação. Convocação esta que ele convocava os líderes para que se unissem ao povo em louvor a Deus. E em seguida, Débora descrevia a vitória de Israel em detalhes. Que isto aí nós vamos ver no capítulo 4, no versículo 6 e 7, onde Débora disse a Baraque: o Senhor deu ordem dizendo: vai, atrai gente ao monte de Tabor e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, e o darei na sua mão. E então, amadas, aqui ela continuou dando louvor a Deus pelo papel que Deus desempenhou naquela batalha. Esse hino continua com o elogio das tribos de Israel que participaram da batalha e se uniram em prol à causa. Mas o hino termina com louvor a Jael, a mulher que matou o comandante cananeu, o Sísera, que também está registrado no capítulo 4, versículo 14 e 15, onde diz: e o Senhor derrotou todos eles, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E aí a Jael o matou. A profetisa Débora é descrita na Bíblia como uma profetisa em Israel, e como profetisa, ela ouvia a voz de Deus e transmitia as mensagens divinas para aquele povo de Israel, onde ela profetizou que entregaria o comandante Sísera, que era cananeu, nas mãos de Baraque, o líder do exército de Israel, que foi aquilo que eu acabei de dizer antes.
E com esta história, nós aprendemos que a liderança é uma questão de chamado. Débora foi chamada por Deus. É uma questão de colaboração. Sabe por quê? Porque enquanto Baraque liderava o exército, Débora oferecia a orientação espiritual. Também é uma questão de adoração e gratidão. Após a vitória, Débora e Baraque, eles lideraram aquele povo de Israel em louvor e adoração. Eles reconheceram que foi Deus que deu a vitória. Amadas, a adoração e a gratidão, elas são fundamentais para a nossa fé. Ela nos ajuda a reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. E uma outra questão de liderança é a coragem e a confiança. Débora demonstrou coragem. Ela obedeceu ao responder o chamado de Deus para liderar aquele povo naqueles dias difíceis. Nós, amadas Déboras, nós precisamos ser corajosas e obedientes ao seguir o chamado de Deus nas nossas vidas. Débora também, ela apresentou diversas características durante essa atuação como juíza, mas eu posso citar aqui 3. Uma das características, a sabedoria. Ela era respeitada como profetisa e como juíza. Mas por quê? Porque ela conhecia, ela sabia quem era Deus. Ela era conhecida pela sua sabedoria e pelo seu discernimento. E lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Débora, ela edificou toda Israel. Toda. Ela vinha, as pessoas vinham até ela para buscar conselhos. Uma outra característica que nós devemos tirar para nós é a coragem. Esta mulher foi corajosa. Esta mulher, ela demonstrou coragem ao liderar aquele povo no momento de crise. Mas você sabe por que ela fez isto? Porque ela conhecia o Deus que ela servia. Lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Débora, ela tinha esta certeza que o Senhor estava com ela. Ela tinha intimidade com Deus. Uma outra característica é a fidelidade. Ela era fiel a Deus. Ela guiou aquele povo de Israel para buscar a vontade de Deus. Ela encorajou aquele povo a obedecer a Deus. E ela trouxe segurança para o seu povo. Então, amadas, nós vimos aí que Débora tem características que pode ser para nós. Essa coragem dela, ela estava disposta a se sacrificar pela vida dos outros. Portanto, amadas Déboras, cessaram-se as aldeias. Vamos nos levantar. Em meio às batalhas, nós precisamos nos despertar, mas despertar com o refrigério de Deus, porque Ele está pronto para nos atender, Ele está pronto para nos ajudar. Não importa quais são as dificuldades, nós nascemos para ser uma Débora e a força do Espírito Santo está em nós. Nunca vamos deixar de ter um momento de oração, um momento de renovação. Nós fomos escolhidas por Deus para oferecer orientação espiritual para os nossos filhos, para as nossas famílias. Portanto, nós devemos nos levantar como guerreiras. E não é porque nós somos fortes, não.
Não, é porque nós temos um Deus todo-poderoso que luta por cada um de nós. Um forte abraço, amadas Déboras. Que Deus abençoe a cada uma de nós.